tarde a todos. Quero cumprimentar e agradecer muito a disponibilidade da professora Ana Paula Banza, em meu nome, em nome da Comissão de Estudo e Acompanhamento da Licenciatura de Línguas e Literaturas e do Departamento de Linguística e Literatura. É muito bom ter podido contar mais uma vez com um contributo tão importante no âmbito do projeto Ponto de Fuga Movimento 1420 a Ler. Antes de fazer a apresentação formal da professora Ana Paula Banza, dava a palavra à minha colega Alexandra Caetano, a coordenadora do projeto Ponto de Fuga Movimento 1420 a Ler. Obrigada, Cristina. Eu gostaria, em meu nome pessoal, em nome do projeto, da coordenação do projeto e do agrupamento de escolas Gil Vicente, de agradecer mais uma vez esta excelente colaboração com a Universidade de Évora, a professora Cristina Santos, e de agradecer hoje, muito especialmente, à nossa convidada, a professora Ana Paula Banza, pela sua disponibilidade e generosidade na partilha deste conhecimento. Muito obrigada. E eu vou fazer uma breve apresentação da professora Ana Paula Banza. Ela é professora associada com agregação, faz parte do Departamento de Linguística e Literaturas da Universidade de Évora. As suas áreas privilegiadas de investigação são no âmbito da história da língua e da crítica textual. A sua atividade pedagógica tem-se desenvolvido na área da linguística e da língua portuguesas, e tem essencialmente trabalhado e publicado nas áreas de filologia e crítica textual, centrando o seu interesse em textos do período antigo e clássico da língua portuguesa, com destaque para a edição e estudo filológico da obra do Padre António Vieira, o autor sobre o qual ela nos vai falar hoje. E tem trabalhado também na história da língua portuguesa e dos estudos de variação. É membro integrado do CIDEUS, um centro interdisciplinar da Universidade de Évora, além de ter também colaboração com outros centros de investigação, nomeadamente o Centro de Linguística da Universidade Nova e o Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica de Lisboa. Esta é uma apresentação muito abreviada, porque tem um vasto currículo nas áreas de história da língua e de crítica textual, e vai ser com muito gosto e com muito prazer que a vamos ouvir falar sobre o Padre António Vieira e sobre aspectos importantes da sua obra. Muito obrigada mais uma vez e dou a palavra à professora Ana Paula Banza. Muito obrigada. Eu quero começar naturalmente por agradecer a apresentação que a minha colega e amiga, a professora Cristina Santos, acaba de fazer, muitíssimo simpática, e quero agradecer a ambas o convite para estar aqui, para falar de um autor que me é muito caro, portanto é sempre um gosto falar, para mim é sempre um gosto falar sobre o Padre António Vieira, e é ainda mais um gosto fazê-lo no âmbito deste projeto, que é um projeto que tem, entre muitas outras virtualidades, a característica de permitir uma coisa que é importantíssima e que é a aproximação entre as escolas e as universidades, e que infelizmente não fazemos tanto como deveríamos, e é com muito gosto que vejo este vosso projeto e que vos felicito por ele, e é nesse âmbito que venho dar a minha modesta contribuição em relação a este autor que de facto é um autor que tem acompanhado uma boa parte da minha vida profissional e de investigação e que continua a acompanhar-me. Bom, eu partilharia então, para começar a minha apresentação, eu partilharia então um PowerPoint que preparei para acompanhar esta minha apresentação, que tem como tema Vieira escritor. Com este tema, naturalmente, o meu objetivo, dentro do possível, é abranger
as diferentes facetas da obra escrita do padre António Vieira, chamando a atenção para as principais questões e problemas que os textos de Vieira nos colocam atualmente enquanto leitores e também enquanto estudiosos, investigadores e editores da sua obra. E é até um pouco curioso falar ou ressaltar esta faceta de Vieira enquanto escritor, antes de mais porque Vieira nunca se viu a si próprio como escritor. Ele sempre se considerou essencialmente um religioso, um missionário, um pregador, mas nunca se assumiu como autor, como escritor. E portanto é de certa forma irónico que olhemos para ele agora desta forma. Mas a verdade é que, embora Vieira nunca se tenha assumido propriamente como um escritor, e a escrita sempre tenha surgido na vida dele como algo de paralelo, como naturalmente decorrente da sua vida, e portanto nada que constituísse um objetivo em si, a verdade é que Vieira escreveu, e escreveu muito, e escreveu sobre temas muitíssimo variados. Quando olhamos para aquilo que chegou até nós do padre António Vieira, mesmo deixando de lado alguns textos dispersos sobre assuntos vários e pertencentes a géneros também diversos, e quando mesmo concentrando-nos só no essencial da sua obra escrita que chegou até nós, não podemos deixar de ficar impressionados com a quantidade e com a diversidade da sua obra. Sendo certo que, de uma maneira geral, as pessoas, regra geral, conhecem Vieira devido aos sermões, né, ficou com a sua obra maior. Mas o que é facto é que Vieira não escreveu só os sermões, tem uma obra realmente muitíssimo alargada, muitíssimo extensa e muitíssimo variada. O que reflete a sua própria vida, que também ela muito extensa, também ela muito diversa, muito variada. Fazendo só um pequeno exercício para termos a noção da quantidade de textos que Vieira nos legou, mesmo tendo em conta que muitos ter-se-ão perdido, tendo em conta só aqueles que chegaram até nós, quando olhamos para o conjunto desses textos, vemos que eles se agrupam essencialmente nas três grandes áreas que aí coloquei. Portanto, por um lado, ele escreveu os sermões. Nesta obra ele agrupa cerca de 200 sermões que foi pregando ao longo da sua vida e que vai coligir e publicar já no final da sua muito longa vida. Estes sermões correspondem, como disse, são cerca de 200, correspondem a 15 volumes e a qualquer coisa como cerca de 4.000 páginas de texto. Depois temos, no segundo grupo, temos as cartas, um conjunto de textos também que Vieira foi produzindo ao longo da sua vida, e estes são textos um pouco especiais, porque são textos que Vieira nunca destinou a serem publicados, naturalmente eram textos íntimos, pessoais, e que foram só publicados depois da sua morte, e em boa hora o foram, porque são textos também belíssimos e também expoente do género. Mas o que é certo é que também nas cartas ele escreveu muito, portanto escreveu cerca de 700 cartas, daquelas que conhecemos, que conseguimos encontrar e que estão atualmente publicadas em 3 volumes e que também, em termos de páginas, também contabilizam qualquer coisa como 2.000 páginas, o que é notável também. E depois temos ainda um conjunto de textos mais problemático, costuma ser agrupado sob a designação de obras proféticas, que chegaram até nós de forma muito incompleta, muito lacunar, mas que ainda assim, no seu conjunto, e nós costumamos considerar 3 obras debaixo deste título de obras proféticas, mesmo assim contabilizam-se cerca de 2.000 páginas manuscritas neste conjunto. Portanto, por aqui se vê, fazendo só este cálculo
muito rápido e aproximativo, naturalmente, porque muitos destes textos são difíceis de contabilizar em termos de extensão, porque muitos deles são lacunosos e chegaram até nós em condições muito deficitárias, mas o que é certo é que só esta visão muito rápida, em termos quantitativos, permite realmente perceber o muito que Vieira escreveu, apesar de não se considerar escritor. E isso por um lado, e por outro lado, a diversidade também de temas que vamos encontrar neste autor. É certo que para esta prolixidade terá contribuído em muito o facto de Vieira ter vivido muitíssimo tempo, não é? Muito acima do que ainda hoje é normal, não é? Mas que na altura então era, enfim, atingiu uma longevidade fora realmente do comum, mas também isso não nos surpreende porque quase tudo em Vieira é fora do comum, portanto só se realmente não fosse a questão da longevidade, mas tudo nele é realmente fora do comum e a verdade é que tudo acaba por se ligar muito harmoniosamente nesta personalidade de Vieira, a vida, a obra, e talvez em poucos autores como nele é muito importante percebermos que a obra dele de facto, e por isso eu dizia há pouco que ele nunca se assumiu como escritor, a obra dele de facto é um resultado da sua vida. É um resultado da sua vida e, portanto, a sua obra espelha a sua vida, espelha os seus ideais e é um daqueles autores em que é praticamente impossível compreender a obra sem conhecer a vida do autor. Quando olhamos, e efetivamente, quando fazemos um paralelo entre aquilo que foi a vida do Padre António Vieira e aquilo que é a sua obra, percebemos esta relação muito estreita de causa e efeito entre a vida e as suas circunstâncias, as suas vicissitudes e a obra. E olhando em geral, percebemos imediatamente que a diversidade da obra se explica pela diversidade da vida, ou seja, pelo caráter até um pouco aventureiro, às vezes, ou aventuroso da sua vida. É importante termos em conta que se trata de alguém que só travessias do Atlântico fez 7. Ele atravessou 7 vezes o Atlântico entre Portugal e o Brasil, o que ainda hoje não é comum, muito menos no século XVII seria, e além disso ele conheceu praticamente todo o mundo conhecido, porque além de ter estado no Brasil, ele viajou também muito pela Europa, esteve em França, esteve em Itália, esteve em Espanha, esteve na Holanda, portanto ele é verdadeiramente, no sentido próprio, um cidadão do mundo, não é? Portanto, foi um cidadão do mundo e isso naturalmente tem reflexo na sua obra. Olhando um pouco mais detalhadamente para esta tábua biobibliográfica, nós percebemos então percebemos facilmente esta relação entre os momentos-chave da vida dele e a forma como isso se refletiu na sua obra. O Vieira nasceu em Lisboa, como é sabido, mas a verdade é que ele viveu muito pouco tempo em Lisboa, enquanto criança. Tinha apenas 6 anos quando foi para o Brasil e tinha apenas 15 quando ingressou na Companhia de Jesus. Este momento da entrada na Companhia de Jesus é naturalmente marcante porque é o que vai determinar, digamos assim, o início da sua vida como religioso, como missionário, que seria sempre aquela que ele acarinharia como a principal faceta da sua vida. E, portanto, desde a sua entrada na Companhia de Jesus, naturalmente ele começa a pregar, e surgem aí os seus primeiros sermões, e a atividade sermonária vai acompanhar Vieira ao longo de toda a sua vida, com exceção dos 2 anos em que esteve preso e em que naturalmente estava impedido de pregar. Mas tirando esses 2 anos em que esteve preso, a atividade de produção de sermões, de pregação de sermões, é uma constante na vida de Vieira, sendo certo que, no que toca a escrevê-los, já falamos de algo diferente, uma vez que Vieira só vai escrever os seus sermões no final da sua vida.
Entretanto, no Brasil, seria provável talvez que Vieira tivesse ficado no Brasil se não tivesse acontecido a restauração. Mas o que é facto é que este evento histórico provocou uma viragem muito significativa na vida do padre António Vieira e, consequentemente, também na sua obra. Se não tivesse sido a restauração, é muito provável que Vieira tivesse permanecido como religioso, missionário no Brasil e se tivesse dedicado apenas à pregação dos seus sermões, não escrevendo talvez mais nada de grande relevo, mas não aconteceu assim. Com a restauração, Vieira veio a Lisboa dar conta ao rei do apoio do Brasil ao novo rei, e desde a primeira audiência que teve com Dom João IV, criou-se uma relação muito forte, que ditaria, digamos assim, o curso dos 10 anos seguintes na vida do padre António Vieira. António Vieira torna-se pregador real, torna-se conselheiro muito próximo do rei e, portanto, estes 10 anos seguintes à chegada de Vieira a Lisboa acabam por ser anos de uma atividade política e diplomática muito intensa, por um lado, e, por outro lado, também de uma atividade cerimoniária também muito intensa, porque enquanto pregador real, Vieira torna-se uma verdadeira estrela, admirado e aclamado por todos, a ponto de ter ficado célebre a expressão de Francisco Manuel de Melo, lançar tapete em São Roque para ouvir o padre António Vieira, porque precisamente ele era tão famoso que as pessoas iam de véspera marcar lugar na igreja de São Roque para poderem ter lugar para ouvi-lo no dia seguinte. Portanto, ele torna-se uma verdadeira estrela, coisa que aliás muito lhe agradava. Ele sempre foi bastante vaidoso, digamos assim, das suas características, das suas capacidades, e de facto estes anos são anos extraordinários na vida de Vieira, são anos muito intensos e são anos então em que, do ponto de vista da escrita, Vieira continua por um lado a pregar muito intensamente, mas é também neste momento que ele lança ao papel as primeiras páginas da história do futuro, ou seja, da sua grande obra profética, que eu já explicarei um bocadinho mais a seguir. A que é que correspondia, porque esta obra, a História do Futuro, está, e o seu aparecimento neste momento não é casual. Esta ideia de escrever esta obra surge como um resultado direto da restauração. Portanto, Vieira considera a restauração como um sinal de que está para chegar o Império de Cristo, e um sinal de que Portugal tem um papel importante no estabelecimento desse Império de Cristo na Terra. E é essa ideia que vai estar sempre na base daquilo que ele escreveu do texto profético, mas que nunca acabou, que nunca terminou. Mas, portanto, é neste momento e não noutro que realmente ele lança as primeiras linhas da História do Futuro no papel. E digo literalmente as primeiras linhas porque ele escreveu apenas 2 páginas, o que é muito curioso. Ele escreve 2 páginas e só 14 anos depois volta à mesma página, risca a data e continua. Risca a data e continua. Portanto, aquelas 2 páginas ficam durante 14 anos sem serem propriamente desenvolvidas e depois ele há de voltar a elas mais tarde e continuando a obra. Mas, enfim, este período áureo, digamos assim, de Vieira na corte não durou muito tempo, durou cerca de 10 anos, entretanto, por diversos motivos, a influência de Vieira começa a esmorecer e ele acaba por voltar ao Brasil, de onde, mais uma vez, talvez não tivesse voltado a sair se não tivesse ocorrido a expulsão dos jesuítas em 1661 e aí necessariamente ele teve de voltar a Lisboa, mas volta a Lisboa em circunstâncias muito desfavoráveis, e muito desfavoráveis porque entretanto tinham morrido o príncipe Dom Teodósio, a quem ele era muito afeiçoado, e o próprio rei que o protegia, o próprio Dom João IV, que o protegia
mesmo quando ele tomava atitudes que não eram, por vezes, bem entendidas pelos seus contemporâneos. Certo é que, então, quando Vieira regressa, apenas estava viva, entre os seus protetores da família real, apenas restava viva a rainha viúva, que ainda assim é deposta em 1662, e nessa altura inicia-se um período muito negro da vida de Vieira. Vieira tinha ido juntando, digamos assim, tinha ido acumulando ao longo dos anos, fruto da sua irreverência, fruto da sua, às vezes, da sua coragem que não media problemas, tinha ido acumulando muitos inimigos, entre os quais alguns muito perigosos, como era o caso da Inquisição, e, uma vez desprotegido da proteção real, a Inquisição não tarda a abrir-lhe um processo, e é nesse momento que Vieira se vê a braços com a Inquisição e acaba por ser preso em 1665. Acaba por ser preso em 1665 e nessa altura, mais uma vez, a evolução da sua vida vai condicionar a evolução da sua obra. É obrigado, naturalmente, a parar com os sermões, não é? Portanto, deixa de poder pregar, porque está preso, e, por outro lado, também se torna impossível continuar a escrever a história do futuro. Torna-se impossível porque está preso e porque não tem acesso a livros, nem tem acesso a nenhum tipo de material que lhe permita continuar a prosseguir esse intento, mas torna-se também impossível porque Vieira previa que a instauração do reino de Cristo na Terra, que ele pretendia anunciar com a história do futuro, ele previa que esse acontecimento extraordinário ocorresse em 1666. Nada mais, nada menos, o ano da besta, não é? Portanto, um ano com um significado profético bem conhecido, e 1666 estava a aproximar-se a passos largos, portanto não haveria já tempo de concluir realmente esta obra. É nessa altura que Vieira a abandona, portanto, quando é preso, mas encontra, digamos assim, uma forma de contornar esta dificuldade, aproveitando a defesa que escreve enquanto está preso para se defender da Inquisição, portanto o seu texto de defesa perante a Inquisição, aproveitando esse mesmo texto, que deveria ser a sua defesa, para sintetizar tudo aquilo que ele tinha pensado escrever na história do futuro e que não podia já escrever. Portanto, a redação da representação perante a Inquisição é resultado do facto de estar preso e, ao mesmo tempo, acaba por constituir uma espécie de uma súmula da matéria que ele tinha previsto para a história do futuro. Este episódio inquisitorial dura cerca de 2 anos. Vieira é condenado em 1667, é condenado a uma espécie de prisão domiciliária e a deixar de tratar destes temas do reino de Cristo sobre a terra. Mas, ainda nesse mesmo ano, ou seja, no ano em que ele é condenado a esta espécie de reclusão domiciliária, ele é libertado graças a uma reviravolta de poder que tira Dom Afonso VI do poder e eleva Dom Pedro II, que ainda assim, não tendo propriamente o mesmo tipo de relação que o seu pai e o seu irmão tinham com o padre António Vieira, mas que ainda assim tinha algum respeito e o liberta. Mas Vieira sabia que as coisas já não eram as mesmas, não é? Portanto, que o quadro já não lhe era tão favorável como no tempo de Dom João IV. E resolve partir para a Itália, onde vai procurar e consegue que o Papa o isente da jurisdição da Inquisição portuguesa e de toda a Inquisição. Mas nesse período em que ele está em Itália, em que ele vive em Itália, esse é mais um período de grande fulgor, digamos assim, na vida do Vieira, do ponto de vista da pregação de sermões. Portanto, ele retoma a atividade de pregação quando é libertado, mas vai atingir outra vez um pico de sucesso junto de Cristina da Suécia, em Itália, ao mesmo tempo em que trabalha na obtenção do tal breve
que o isenta da jurisdição da Inquisição. É um período realmente também dourado, digamos assim, em termos de sucesso para Vieira. Mas, embora tenha sido convidado por Cristina da Suécia para ficar em Itália como seu pregador particular, Vieira não aceita, volta a Portugal. Está ainda há alguns anos em Portugal, onde começa inclusive a publicação dos sermões, a passagem a escrito dos sermões, mas acaba por partir definitivamente para o Brasil em 1681, e aí ficará até morrer. Depois de ter sido libertado, Vieira inicia, provavelmente pensa-se, embora isso não seja consensual, inicia no período italiano, no seu período italiano, inicia a redação da última das obras proféticas que nos deixou, a Clavis Prophetarum. E a Clavis Prophetarum, mais uma vez, espelha, é uma consequência direta da sua prisão e de tudo o que se passou nesse período. No fundo, o que se tinha passado é que os factos tinham desiludido Vieira em relação à sua utopia de que o reino de Cristo sobre a terra se implantaria em 1666. O tempo tinha passado e isso não tinha acontecido. Por outro lado, entretanto, o Dom João IV tinha morrido, entretanto, o que inviabilizava que ele viesse a ser, digamos assim, o representante terreno do reino de Cristo. E, portanto, Vieira reconhece, e a Clavis Prophetarum é o resultado disso, Vieira reconhece que há que emendar a mão, digamos assim, em relação a alguns aspectos da sua teoria quinta imperial, e esta obra, na qual ele vai continuar a trabalhar até morrer, é uma obra em que ele muda muitos aspectos da sua teoria, concretamente a questão do tempo, não é? Portanto, deixa de defender que tudo isto se irá passar em 1666, as referências ao tempo desaparecem, e desaparecem também as referências a Dom João IV e à importância de Portugal neste Quinto Império. Portanto, há aqui sempre um paralelo realmente que importa perceber, para percebermos que não há, digamos assim, uma pré-intenção, digamos assim, de Vieira de escrever o texto A ou o texto B. Os textos são sempre, para Vieira, o resultado direto da sua vida, ou seja, são o resultado inevitável da sua vida. Portanto, não são propriamente um objetivo em si, são um instrumento, são um instrumento. Olhando então agora mais concretamente para estas diferentes obras, e começando pelos sermões, às vezes há a ideia, e é errada, de que Vieira foi escrevendo os seus sermões ao longo da vida. Isto não é exatamente verdade. É verdade que Vieira foi pregando os seus sermões ao longo da vida, ou seja, os cerca de 200 sermões que estão compilados nos 15 volumes que chegaram até nós e que foram organizados pelo próprio Vieira ainda. Aliás, o último volume veio para Lisboa no mesmo navio que trouxe a notícia da morte do autor, o que é um pouco irónico, mas, portanto, conseguiu concluir, digamos assim, essa tarefa que lhe tinha sido pedida pelo geral da sua ordem, mas é importante percebermos que Vieira não escrevia os seus sermões, ou seja, ao longo da sua vida ele não escrevia os sermões. Vieira, um pouco ao gosto barroco, como outros autores, não era o único, não era original nisso, como outros autores, Vieira raramente escrevia os seus sermões. Às vezes escrevia notas, escrevia às vezes apenas tópicos e improvisava sobre eles no púlpito, o que é extraordinário, mas era exatamente o que acontecia. Portanto, Vieira raramente, ou em poucos casos, quando pensou em escrever, em passar à escrita os sermões, em poucos casos ele teria realmente fragmentos ou textos completos redigidos. Esse trabalho era um trabalho de lima, como ele lhe chamava, de lima, que ele teve de fazer realmente de raiz, ou quase de raiz. Este excertozinho que eu coloquei aqui, e que é da própria introdução aos sermões,
esta introdução eu acho que é muito clara quanto aos sentimentos de Vieira em relação aos seus sermões, porque ele diz, refere-se à obrigação, e a obrigação era a ordem pedida, a encomenda do geral da sua ordem para passar a escrito os seus sermões, e ele refere-se a essa obrigação porque começa a tirar da sepultura estes borrões que, sem a voz que os animava, ainda que ressuscitados, são cadáveres. Ele tinha exatamente a noção do que se perdia dos seus sermões entre a palavra, entre a voz e a escrita, não é? Entre a oralidade e a escrita. Ele tinha uma noção exatíssima disso, e mais, ele entendia que realmente os sermões deveriam ser pregados. Existiam para serem pregados, não para serem escritos, não para serem escritos. E isso é muito relevante, porque todo o trabalho que ele faz de escrita, de composição dos seus sermões, é importante que nós percebamos que é um trabalho de escritor, verdadeiramente. Ou seja, é um trabalho em que ele retoma, umas vezes de memória, ele tinha uma memória prodigiosa, como nós nos apercebemos em vários momentos e por várias razões, ele retoma umas vezes de memória, outras vezes por notas que tinha guardado, retoma realmente os temas e os tópicos desenvolvidos nos sermões, mas o trabalho de escrita é basicamente um trabalho de raiz que ele faz nos últimos 20 e poucos anos da sua vida. Não é? O primeiro volume é publicado em 1679 e depois ele continua, como disse, a publicar até ao final da sua vida. E esta diferença, digamos assim, entre o que terão sido os sermões no púlpito e o que são os sermões que hoje nós lemos nas edições, é tanto mais relevante quanto mais deficientes são as edições, às vezes, que circulam dos sermões. Porquê que isto é importante? Porque, como eu disse, o próprio Vieira tinha uma noção muito forte destas diferenças entre a oralidade e a escrita, sobretudo no que diz respeito ao ritmo dos sermões, ao ritmo. E ele sabia muito bem, que o único recurso que tem na escrita para traduzir o ritmo é a pontuação. É a pontuação. E por isso ele vai usar nos sermões uma pontuação que não é propriamente a mais correta do ponto de vista, nem sempre é a mais correta do ponto de vista das regras, mas é a pontuação que traduzia tanto quanto possível o ritmo vivo da oralidade. O ritmo vivo da oralidade. Quando vemos a edição Princeps, que ainda existe, que está disponível ainda atualmente, portanto temos exemplares dessa primeira edição, quando olhamos para essa primeira edição percebemos isso muito claramente e é uma pena que nem todos os editores percebam a importância de manter a pontuação, porque precisamente ela é um dos principais fatores que nos permitem aproximar, como Vieira teria desejado, o texto escrito àquilo que teria sido o texto dito. Por outro lado, também, ainda falando de edições dos sermões, Vieira pensou os seus sermões numa perspectiva quase biográfica, ou seja, ele pretendia que os seus sermões, a ordem pela qual ele organiza os sermões, é a ordem pela qual eles foram pregados na sua vida, portanto, ao longo da sua vida. É essa a ordem que ele lhes dá, é essa a ordem que ele lhes queria dar. Ele sempre disse que não queria fazer um sermonário, ou seja, o seu objetivo não era auxiliar os padres com os seus sermões, era sim digamos assim, dar ao público a possibilidade de seguir, digamos assim, o percurso da sua pregação ao longo da sua vida. Não obstante, muitas das edições mais conhecidas dos sermões, como é, por exemplo, o caso da Lelo, fazem exatamente o que ele não queria que se fizesse, que é organizá-los por temas. Sei lá, os sermões da Quaresma, os sermões dedicados a Santo António, portanto, todos organizados por temas, digamos assim, e não pela ordem que ele lhes atribuiu. Por essa razão é que eu própria, com a coordenação do professor Arnaldo Espírito Santo e também com a colaboração da professora Cristina Pimentel, iniciámos já há uns bons anos
uma edição crítica dos sermões, tendo precisamente o cuidado, tendo por objetivo manter realmente, tanto quanto possível, a fidelidade à edição Princeps dos sermões, que, como disse, foi organizada pelo padre António Vieira, portanto não foi obra de nenhum editor, foi mesmo ele que supervisionou e que organizou, etc. Portanto, esta edição crítica tem realmente como objetivo manter tão próximo quanto possível dos desejos do autor estes textos que são realmente um expoente da oratória barroca portuguesa e não só, eu diria mundial, porque realmente são textos extraordinários, mas infelizmente estamos muito atrasados, são 15 volumes, e este projeto tem sofrido muitas vicissitudes. Os 2 primeiros volumes saíram, o terceiro e o quarto estão praticamente prontos, mas há ainda muito trabalho para fazer e tem havido alguns problemas que têm impedido que nós avancemos como gostaríamos, mas eu tenho a expectativa de que venhamos a concluir esta edição, porque realmente há uma lacuna, digamos assim, neste aspecto. Há muitas edições dos sermões, mas infelizmente nem todas são boas, umas são melhores do que outras, mas nem todas são boas. Portanto, isto quanto aos sermões. E ainda quanto aos sermões, é muito curioso também verificar que não só Vieira não tinha propriamente intenção, se não fosse a encomenda, não tinha a intenção de os escrever, porque achava que eles eram textos orais e como textos orais deveriam permanecer, não só ele não tinha essa intenção, como mesmo depois de começar a escrevê-los, ele considerava os sermões como choupanas, perto dos palácios altíssimos, esta expressão é conhecida, dos palácios altíssimos, que era a obra profética, E não deixa de ser irónico que realmente ele tenha ficado conhecido e reconhecido exatamente pela obra que ele, não direi que desconsiderava, mas considerava menor face à grande obra pela qual pretendia ser conhecido pela posteridade. Não é? Portanto, esta é a prova de que as obras têm a sua própria vida, são autónomas do autor, a partir do momento em que ele as escreve e ganham a sua própria personalidade e muitas vezes fogem das mãos dos seus autores. Claramente com Vieira aconteceu isso. Portanto, ele realmente dedicou-se como escritor, sobretudo, à obra profética e acabou por ficar conhecido por uma obra que ele considerava menor e à qual se dedicou apenas por obrigação, porque essa encomenda lhe foi feita. Bom, as cartas são outra das obras de Vieira, mas as cartas são, digamos, eu diria um caso muito, muito particular, não é? Porque as cartas são textos pessoais, portanto textos que não são de todo escritos para serem publicados, não é? E apesar de as cartas de Vieira serem também peças extraordinárias deste género, ainda bem que estão publicadas, naturalmente elas nunca foram escritas por Vieira com a intenção de serem lidas por alguém que não os seus destinatários. E, em todo o caso, acabam por ser, uma vez que elas foram escritas ao longo de toda a vida do autor, elas acabam por ser um testemunho muito importante da sua vida, das suas ideias, enfim, de tudo o que se ia passando ao longo da longuíssima vida do autor, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus receios, as suas frustrações. Tudo transparece realmente nas cartas. Por exemplo, a questão das choupanas e dos palácios é pelas cartas que nós sabemos realmente que ele as considerava, que as via assim. E depois, por outro lado, em termos de destinatários, de correspondentes, não só destinatários, porque ele escrevia e recebia cartas das personalidades mais influentes da Europa do seu tempo, quer dizer, a Cosme de Médicis, a Rainha Cristina da Suécia, o Duque de Cadaval, enfim, a elite
intelectual e política da época, em Portugal e não só, correspondia-se com Vieira. E, portanto, só por isso, não é? As suas cartas são muitíssimo interessantes, e ele escreveu muito, como disse, portanto, estão compiladas numa edição, aliás, muitíssimo boa, organizada pelo professor Lúcio de Azevedo, em 3 volumes. Estão compiladas e em boa hora estão transcritas e são compiladas e transcritas, porque de facto são um instrumento muito importante também, e fazem parte, portanto, também dos textos que Vieira nos legou. E com isto chegamos às obras proféticas. Chegamos às obras proféticas que, essa é uma teoria minha, que não são as obras proféticas, em meu entender, é a obra profética. A obra profética. Esta é uma ideia que eu venho defendendo a partir do estudo, da investigação que venho fazendo sobre os textos do Vieira. É certo que, como disse, também me tenho dedicado à edição crítica dos sermões, mas tenho trabalhado sobretudo sobre a obra profética, que, não tendo, embora a beleza da prosa dos sermões, sejamos francos, não tem, é um género completamente diferente, não é? Portanto, é um tratado teológico, portanto não tem, é mais árido, não tem a mesma, não tem aquela, não desperta aquela emoção de que falava Fernando Pessoa no livro do Desassossego, quando leu pela primeira vez um dos sermões do Vieira. Fabricou-se alemão no palácio, não é? Não são páginas que façam chorar, não é? Não diria tanto, mas são, ainda assim, textos extraordinários, também do ponto de vista linguístico, mas sobretudo do ponto de vista do conteúdo, do seu conteúdo. Estes textos são tradicionalmente vistos como sendo 3 textos diferentes. São enquadrados dentro do mesmo género, mas considera-se que são 3 textos diferentes, precisamente porque eles corresponderam a momentos diferentes e a intencionalidades diferentes na vida de Vieira, e tiveram também histórias, percursos diferentes. O primeiro deles é a História do Futuro, que teve o livro primeiro, era uma espécie de introdução à história do futuro, e este texto, que era o texto inicial, ou seja, era este que Vieira pretendia, era este que deveria ser o Palácio Altíssimo, não é? E portanto que Vieira pretendia terminar antes de 1666, para que pudesse anunciar os grandes acontecimentos que deveriam ocorrer em 1666, e portanto este texto, ele começa realmente a escrevê-lo a partir da restauração, a partir do momento em que ele chega a Portugal na sequência da restauração, precisamente porque encara a restauração como um sinal, mais um sinal de que esse reino estava para chegar, e de que Portugal ia ter uma importância muito grande no estabelecimento do reino de Cristo na Terra. E portanto ele escreve, ou começa a escrever este texto bastante cedo, portanto as primeiras páginas que nós temos são realmente 1649, mas é possível que ele tenha começado a lançar as primeiras notas até um pouco antes, e só se detém quando é preso, por razões, enfim, óbvias, porque não podia mesmo continuar. Aliás, ele estava a ser perseguido pela Inquisição precisamente pelo que defendia na História do Futuro, e portanto eu tinha mesmo de abandonar. Portanto, esta é uma obra. A segunda tem um título enorme, é a representação dos motivos que tive para me parecerem prováveis as proposições de que se trata, em que Vieira procura defender-se das ideias que defendera ou que pretendia defender na História do Futuro, e que é um texto longuíssimo também, cerca de 600 páginas, texto esse que eu estudei, estudei e editei como minha tese de doutoramento, e que depois acabou por ser publicada pela imprensa nacional, Casa da Moeda, em 2008, ou seja, já bastante mais tarde, porque eu doutorei-me em 2001, mas acabou por ser publicado depois em 2008. Portanto, este texto corresponde
à defesa manuscrita, portanto ele estava preso, não tinha livros, só tinha uma Bíblia, sem concordância, e portanto é um texto que ele escreve de memória, digamos assim, o que é extraordinário, uma vez que retoma todos os temas da história do futuro, completamente de memória, uma vez que não tinha livros acessíveis. E neste texto, o que ele vai fazer é, no fundo, ele tinha deixou para trás a história do futuro. A história do futuro tinha um plano que ele tinha estabelecido e era um plano para 7 livros, e ele deixa todos os capítulos delimitados, exatamente, portanto, qual a temática de cada livro, qual a temática de cada capítulo em cada livro. Portanto, esse plano está feito, o que não está é concluído. E o que ele faz na representação é retomar de uma forma sintética tudo aquilo que tinha escrito para a história do futuro e mais, aquilo que quereria ainda escrever e que já não tinha tempo para escrever. Tudo isso está na representação, que acaba por ser o único texto completo que nós temos sobre a temática da história do futuro. Finalmente, temos a Clavis Profetarum, que, sendo embora ou fazendo parte deste conjunto de textos proféticos, é uma obra que já pode ser considerada num patamar diferente, uma vez que por um lado é em latim, ao contrário das outras, e depois representa uma evolução do pensamento de Vieira, porque a história do futuro e a representação, que está claramente dentro da mesma esfera conceptual, são textos em que o reino de Cristo sobre a Terra tem um cariz fortemente lusocêntrico, ou seja, claramente o papel de Portugal é da maior relevância, e mais, ele defende que não só Portugal terá um papel muito importante enquanto cabeça temporal, digamos assim, deste império, a par do Papa como cabeça espiritual, não só Portugal terá um papel muito relevante neste império de Cristo sobre a Terra, como o próprio Dom João IV assumirá essa liderança. Ora, se bem estamos lembrados, Dom João IV já tinha morrido há uns anos, e Vieira continuava, era tanta a sua fé de que realmente isto iria acontecer, era tanta a sua fé que ele defendeu que se Dom João IV tinha morrido e se lhe estavam reservadas tantos feitos importantes no destino do mundo, então ele haveria de ressuscitar para cumprir o seu destino. Ele escreve isto pela primeira vez numa carta à rainha viúva, depois da morte do rei, para a consolar, digamos assim, da morte, da perda do rei, mas diz, não sei porquê ante Vossa Senhoria, porque se o nosso soberano faleceu antes de cumprir aquilo que lhe está destinado, então forçosamente ele há de ressuscitar antes do fim do mundo para participar na instauração do reino de Cristo na Terra e assumir o papel que lhe está destinado. Esta afirmação, entre muitas outras coisas, mas esta terá sido aquela que foi a gota de água para a Inquisição, foi o que levou à abertura do processo contra ele na Inquisição, como ímpio, herético, etc., e que depois o levaria à prisão. Ora, quando Vieira, depois de passar pela prisão, pelo processo, por tudo aquilo, e de ter passado 1666, Vieira acaba por reconhecer que, de facto, talvez se tenha enganado nas circunstâncias, talvez se tenha enganado no tempo, mas não abandona nunca a ideia do reino de Cristo na Terra. Simplesmente desiste da ideia de que Portugal terá um papel muito importante, muito menos com Dom João IV, e desiste também naturalmente do ano da besta, 1666, que realmente tudo parecia, segundo os textos em que ele se fundamenta, tudo parecia indicar que seria o ano, não é? Mas claro, o ano tinha passado e não havia já como continuar a defender isso. E portanto a Clavis acaba por ser, digamos, o resistir da esperança na instauração do reino de Cristo, mas já numa versão diferente, falando aqui um bocadinho desta questão do reino de Cristo na Terra, quando nós olhamos para esta utopia
que preencheu a vida adulta praticamente toda de Vieira, ficamos um pouco incrédulos, não é? E pensamos, mas que estranho, mas isto parece um pouco irreal, não é? Parece um pouco irreal. É importante percebermos o contexto em que isto aparece. Portanto, de facto, o reino, o Quinto Império, chamado Quinto Império, que é o Império de Cristo consumado na Terra e que Vieira, portanto, apresentava como sucedendo ao assírio, ao persa, ao grego e ao romano, portanto na ordem seria o quinto, não é? Que seria o reino de Cristo na Terra, em Portugal teria o tal papel importante. Este reino de Cristo na Terra é importante percebermos que corresponde a um ideal de fraternidade universal, ou seja, um reino de paz entre os homens, de reunião de todas as crenças, judeus e cristãos juntos, portanto, todos unidos no mesmo ideal de fraternidade universal. Que convenhamos, é uma belíssima utopia, não é? É uma belíssima utopia e que era fundamentada na época em muitíssimos textos. Na altura era muito abundante a literatura de natureza profética, além dos próprios textos bíblicos, que também têm eles próprios esta vertente. Existia uma abundantíssima literatura de natureza profética que, digamos assim, sustentava esta utopia de Vieira. E Vieira, de facto, como incansável leitor que era, lia avidamente todas essas obras, desde os profetas mais canónicos da Bíblia até profetas que ele acreditava serem verdadeiros profetas, mas que nada tinham de canónicos, como é o caso do nosso Bandarra. E, efetivamente, é, por exemplo, no nosso Bandarra, que Vieira fundamenta a ideia do lusocentrismo do reino de Cristo na Terra. Portanto, é nas profecias de Bandarra que Vieira vai fundamentar a ideia que será Dom João IV a cabeça deste império de Cristo na Terra. E de que isso se passará em 1666. Portanto, ele tem realmente atrás de si um conjunto de fontes, das mais canónicas às mais, enfim, às menos consensuais, que realmente apoiam esta ideia dele. Porque, de facto, esta ideia do reino de Cristo na Terra, da instauração do reino de Cristo na Terra, não era uma novidade, faz parte da escatologia cristã mais ortodoxa a ideia de que, antes do fim dos tempos, se há de instaurar um reino de Cristo na Terra, portanto, antes da consumação, antes da batalha final e da consumação dos séculos, que há de haver realmente um reino de Cristo que se estabelecerá na Terra. A questão dos 1000 anos já é mais problemática, mas esta ideia do estabelecimento de um reino de Cristo na Terra não é uma ideia original do Vieira, é uma ideia veiculada no tempo de Vieira, um pouco por toda a Europa, e, portanto, não era uma originalidade. A originalidade da teoria quinta imperial de Vieira está precisamente no caráter lusocêntrico que ele lhe atribui. E esse sim era original. Esse sim era original e era polémico, não é? Porque só em Vieira encontramos esta ideia de que Portugal e o seu rei, concretamente Dom João IV, terão um papel determinante na instauração do reino de Cristo sobre a Terra. E também, em parte, a questão da data, do timing em que isso aconteceria. Isso sim é inovador no Vieira e é precisamente isso que lhe vai trazer mais problemas. Portanto, não é propriamente a ideia do reino de Cristo. Em todo o caso, esta obra, portanto, Vieira pretendia realmente escrever a história do futuro, ou seja, dar conta, antecipar, anunciar, ele próprio, qual profeta, não é? Anunciar o que estaria para vir. Era isso que ele pretendia fazer na história do futuro. Infelizmente, as condições da sua vida nunca lhe permitiram concretizar esse intento, porque essa obra começou por ser a história do futuro, mas depois passou a ser a representação que sintetiza, digamos assim, o que é possível sintetizar destas ideias num texto incrivelmente mais curto do que aquilo que ele tinha previsto para a história do futuro,
e finalmente acaba por ser a Clavis, em que ele desiste dos aspectos mais polémicos da sua teoria quinta imperial, mas ainda assim acaba por não conseguir também acabar, embora tenha trabalhado até ao final mesmo da sua vida nesta obra. É importante também percebermos, além do contexto histórico, cultural, em que o Vieira se movimentou, e que é muito importante para percebermos como é que surge esta teoria quinta imperial que ele procura apresentar na obra, ou nas obras, como queiramos, proféticas. Além disso, além do clima intelectual, do contexto, é muito importante percebermos também a própria espiritualidade do Vieira, enquanto espiritualidade forjada na companhia de Jesus. É muito importante percebermos que a sua espiritualidade é fortissimamente cristocêntrica e, portanto, não é de admirar que realmente esta ideia surja ao Vieira. A sua formação jesuítica, digamos assim, é como que molda a sua personalidade e acaba por moldar depois também toda a sua obra. E é impossível percebermos a obra do Vieira também sem percebermos que ele, antes de qualquer outra coisa, era um religioso jesuíta. Era um religioso jesuíta e, portanto, a sua espiritualidade está na origem de tudo o que ele fez e de tudo o que ele escreveu, e de alguma forma é essa espiritualidade que converge para a tal ideia do reino de fraternidade que será o reino de Cristo na Terra. Ainda em relação a esta obra, e agora quanto à maneira como Vieira escrevia, eu já disse em relação aos sermões que ele escrevia um pouco por tópicos, por notas, etc., e depois considerava que no final é que havia que juntar tudo e compor o livro, ou seja, compor a obra, limá-la, e só depois então dá-la a conhecer ao público. Essa maneira de ele escrever, que ele próprio classificou como escrever a pedaços, ele próprio diz quando é preso e quando lhe são confiscados, quando ele é preso são-lhe confiscados os papéis todos que ele tinha para a história do futuro. Não é? Tudo isso lhe é confiscado e por isso está hoje na Torre do Tombo, no processo inquisitorial dele, porque foi tudo apreendido. E então ele defende-se dizendo que estavam somente lançados a pedaços naqueles cadernos, o que estudava ou me ocorria informa ou irresolutamente, sem a última eleição, assim como fazem todos os compositores de livros, os quais, depois de toda a matéria estudada e junta, e depois de muito ponderadas e examinadas as dificuldades, então resolvem no que absolutamente hão de dizer, e conforme a dita resolução, ou moderam, ou ampliam, ou mudam, prosseguem, ou tiram, ou acrescentam, e muitas vezes riscam e retratam as mesmas conclusões que determinavam seguir, não havendo coisa alguma tão exatamente escrita no primeiro correr da pena, que não tenha sempre que emendar. Portanto, Vieira não era nada como Caeiro. Portanto, não escrevia assim de jacto arrimado a uma mesa e não lhe saía a escrita. Era outra visão de escrita. Portanto, era uma escrita de suor, não de inspiração, mas de transpiração. Portanto, era uma escrita que envolvia primeiro um estudo minucioso de todos os aspectos do tema, depois uma organização de todos os materiais que entretanto tinham ido sendo compilados, e só finalmente então é que o autor estava em condições de escrever a sua obra. E por isso é que, como Vieira nunca conseguiu concluir a sua obra profética, o que temos são pedaços dessa obra. São notas, são fragmentos, são às vezes um capítulo completamente escrito, outras vezes apenas uma parte do capítulo. Portanto, é o que temos atualmente da obra profética, porque ele realmente nunca conseguiu acabá-la. Dos sermões temos realmente textos perfeitos e acabados, porque ele teve tempo de os compor, ou seja, de lhes lançar a lima, como ele dizia, e, portanto, de os organizar, de os limar, de os burilar, não é? E por isso temos hoje o prazer de ler textos
tão escorreitos e tão fluentes como são os sermões, coisa que não encontramos aqui nas obras proféticas. Em todo o caso, esta minha ideia de que, no fundo, ele quis sempre escrever a mesma obra e que o que temos naquelas 3 obras são 3 tentativas de escrever o mesmo, motivadas pelas circunstâncias da sua vida, essa teoria é confirmada por uma análise que eu tenho feito de comparação entre, por exemplo, a história do futuro e a representação. A Clavis, como disse, já é um pouco à parte, até porque é em latim, é mais difícil perceber esta paridade. Mas entre a história do futuro e a defesa, estes 2 excertos que eu coloquei aqui, um é da história do futuro e o outro é a defesa, portanto estão separados por vários anos. E, sobretudo, ao escrever o texto da defesa, Vieira não tinha presente o texto da história do futuro. No entanto, como é possível ver, são praticamente iguais. Ou seja, ele retoma de memória exatamente os mesmos episódios, exatamente como prova do mesmo argumento, e faz isso de uma forma que quase nos custa acreditar como é possível, sem ter uma referência, apenas de memória. E, de facto, se compararmos estas 2 narrações da primeira profecia de Daniela, da estátua dos 4 metais, que é muito conhecida, é certo? Mas a verdade é que ele faz a descrição praticamente da mesma maneira, simplesmente na representação ela é feita de forma um pouco mais sintética, enquanto que na história do futuro ela é feita de forma um pouquinho mais alargada. Por vezes também há mudanças mais subtis, por exemplo, de ponto de vista, nos casos é o próprio Daniel, noutros casos é Vieira, que narra, mas tirando essas pequenas diferenças, há realmente uma similitude muito grande entre o que ficou escrito para a história do futuro e aquilo que Vieira recupera de memória na representação. O que me leva, ou que me tem levado a considerar que, de facto, a história do futuro, e deixando de lado a Clavis por estas razões, ou seja, pelo facto de, por um lado, já haver uma evolução de pensamento na Clavis e, por outro lado, pelo facto de ser uma obra em latim, o que envolve todo um outro conjunto de problemas, a observação da identidade entre o que restou da história do futuro e aquilo que temos sintetizado na representação levou-me a pensar na ideia de devolver ao público a história do futuro da forma mais próxima possível daquilo que Vieira teria querido que fosse essa obra. E é essa ideia de devolver ao público a história do futuro numa perspectiva diferente, que está na base de um projeto na área das humanidades digitais, um projeto digital que eu venho desenvolvendo com vários colegas e que candidatei este ano à FCT, vamos ver como é que corre, e que é um projeto de constituição de um arquivo digital com análise assistida da história do futuro do padre António Vieira. Esta ideia não é totalmente original, como antecedente, digamos assim, esta ideia de criar um arquivo digital surgiu-me quando vi um projeto muitíssimo interessante nos colegas de Coimbra, que constituíram precisamente um arquivo digital para o livro do Desassossego. O livro do Desassossego tem alguns pontos de contacto com a história do futuro do Vieira, na medida em que o que temos também são fragmentos e em que também não há propriamente uma ordenação que lhes tenha sido dada pelo autor e que corresponde à sua vontade. Este projeto, onde se conjugam documentos originais manuscritos, as edições, e onde é possível o leitor construir o seu próprio percurso dentro do livro do Desassossego, que é uma coisa muito interessante, porque com base em determinados marcadores semânticos é possível construir outros caminhos diferentes daqueles que nos dão os editores
desta obra. É uma ideia muito engraçada. E foi a partir daqui que eu pensei que isto poderia funcionar, embora mutatis mutandis, não é? Para os textos de Vieira. Para os textos de Vieira, ou melhor, para os textos proféticos de Vieira. Como já fui dizendo, portanto, os textos proféticos são, do ponto de vista material, digamos assim, têm sido encarados como 3 textos distintos, mas, pelas razões que também já apresentei, a Clavis sai um pouco deste, embora faça parte do conjunto dos textos proféticos, sai um pouco, digamos assim, deste paradigma, mas os textos da história do futuro e a representação, juntamente com alguns textos soltos que foram publicados há uns anos sob a designação de apologia das coisas profetizadas, mas que são textos claramente que Vieira terá escrito para entrarem na história do futuro, juntando esse conjunto de textos, temos aquilo a que eu chamo a esfera conceptual da história do futuro. E se conseguirmos separar o que é o texto material, ou seja, o objeto, do que é o texto lógico, o texto conceptual, então é possível reconstituir a história do futuro a partir do que dela chegou até nós, e o que dela chegou até nós, para mim, inclui a representação. É possível fazer uma espécie de reconstituição arqueológica da história do futuro a partir do plano que Vieira nos deixou. Ou seja, se nós conseguirmos, aproveitando as potencialidades do meio digital, não é? Se nós conseguirmos colocar nos respectivos sítios os textos que Vieira nos deixou, escritos ou semi-escritos, nós conseguiremos obter, um pouco como fazem os arqueólogos naquelas reconstituições arqueológicas, uma imagem, ainda que incompleta, necessariamente, daquilo que poderia ter vindo a ser a obra. É claro que os manuscritos ainda são alguns, já estão identificados, eles têm sido sempre editados, praticamente em todos os casos. Por exemplo, a História do Futuro teve várias edições, portanto, só mesmo a História do Futuro teve várias edições, e os documentos estão no processo inquisitorial do Vieira na Torre do Tombo. O Livrante I também está na Torre do Tombo e teve também 2 edições. A representação tem a minha própria edição e uma anterior do professor Hernani Cidade, que não é crítica, e esta tem 2 testemunhos, tem 2 manuscritos, um que está na Torre do Tombo e um que está na Biblioteca Nacional de Lisboa, sendo que o da Biblioteca Nacional é o rascunho do da Torre do Tombo. Portanto, este conjunto de textos, se descorporificados, ou seja, esta ideia da descorporificação do texto é uma ideia que vem sendo defendida por alguns autores e que o meio digital possibilita particularmente, não é? Porque no meio digital é possível nós desligarmos o texto do seu suporte, não é? Do seu suporte. E isso é particularmente útil em casos como o da obra profética do Vieira, em que o que nós temos é um conjunto de fragmentos, não é? Que têm vindo a ser, que foram produzidos em determinados contextos e que têm vindo a ser publicados separadamente, mas que, se observados por uma lente mais fina e se considerados em termos conceptuais, deixando de lado as restrições materiais, podem realmente permitir uma nova leitura da história do futuro, que não será a única, mas será uma nova leitura, e eu creio que uma leitura relevante, porque será mais completa do que qualquer uma das anteriores, uma vez que considera textos que não têm sido considerados como fazendo parte da história do futuro. E, portanto, a ideia do arquivo digital da história do futuro é realmente é o de congregar no arquivo, em meio digital, tudo o que nos chegou até nós, independentemente do suporte material, tudo o que chegou até nós da história do futuro, como matéria da história do futuro. E
nesse meio digital, organizar então, de forma arqueológica, como eu lhe chamo, os diferentes fragmentos, tendo em conta o plano que Vieira nos deixou, porque Vieira deixou-nos o plano da história do futuro muito detalhado e muito completo, e portanto é possível fazer essa reconstituição arqueológica, mas claro que tal só é possível em meio digital. Portanto, o meio digital vai realmente permitir sonhar, fazer estas coisas, porque eu comecei a defender a ideia de uma edição crítica da história do futuro que considerasse todos estes textos, e rapidamente percebi que numa edição em papel eu nunca conseguiria fazê-lo, não é? Porque não seria possível, não seria possível, mas o meio digital realmente permite fazer isto, mas realmente é importante percebermos que o digital está a trazer um novo conceito, não só de edição, mas um novo conceito de texto, um novo conceito de texto, que passa a não depender necessariamente do seu suporte material. Esta desvinculação entre o texto lógico e o texto material é algo que é uma das novidades que o meio digital nos traz e que tem um potencial imenso, sobretudo em textos problemáticos, como é o caso aqui, nos textos da história do futuro do Vieira, mas também, por exemplo, em textos como o livro do Desassossego. Não é? E o arquivo do livro do Desassossego é um bom exemplo disso. É a nossa intenção juntar às transcrições dos textos e à sua organização de acordo com o plano da história do futuro, e essa é a parte da análise assistida, um conjunto de ferramentas de processamento de linguagem natural que serão associadas aos textos e que nos vão permitir também fazer algumas coisas interessantes em matéria de estudo destes textos, nomeadamente vamos usar algumas ferramentas de anotação linguística, que nos deverão, anotação lexical e anotação morfossintática, que nos vão permitir, por um lado, construir automaticamente um glossário destes textos, que é muito importante, e por outro lado também estudar determinados aspectos linguísticos da língua portuguesa em Vieira, que são, porque é sabido que Vieira é bastante inovador em termos linguísticos, há indícios de que a Vieira é muito mais moderno, digamos assim, em termos linguísticos, nomeadamente por alguns fenómenos que já manifesta, do que, por exemplo, outros contemporâneos, como por exemplo Francisco Manuel de Mel, quando comparamos Francisco Manuel de Mel com Vieira, a escrita de um e a escrita de outro, a escrita de Vieira é muito mais moderna, tem já traços muito mais modernos do que a escrita de Francisco Manuel de Mel, e no entanto eles são absolutamente contemporâneos, não é? Nasceram no mesmo ano, inclusive, embora o Francisco Manuel de Mel tenha morrido muitíssimo mais cedo, cerca de 30 anos para aí antes do Vieira, não é? Mas o Vieira, de facto, viveu muito. Mas de facto ele é inovador e, portanto, esta anotação morfossintática vai permitir comprovar isso mesmo e fazer estudos linguísticos nestes domínios que serão muito importantes para o conhecimento do português do século XVII e para a relevância do Vieira para o conhecimento da língua desse período. Depois, outras ferramentas, como por exemplo a análise de similaridades semânticas, quer ao nível da palavra, da frase, do parágrafo, vai ajudar-me a comprovar a minha teoria de que ele reciclava os textos, ou seja, escrevia-os e depois reutilizava-os noutras versões, e portanto isso pode ser confirmado, eu confirmei à mão, à antiga, não é? Mas isso pode agora ser confirmado automaticamente por estas ferramentas. Outras coisas interessantes, como por exemplo, que são importantes para conhecermos a mundividência do Vieira, por exemplo, que autores é que ele refere, e são muitíssimos, que personalidades é que ele nomeia, que sítios é que ele refere, que países, que regiões, não é? E tendo ele visitado tantos sítios, às vezes é quase curioso como é que ele não refere de forma muito significativa, sítios onde ele esteve e onde até passou muitos anos, não é? Ele faz pouquíssimas referências a locais,
excetuando o sertão brasileiro, faz muito poucas referências, por exemplo, a França, ou a Itália, ou a Holanda, às vezes são só referências muito, muito pontuais, mas que às vezes também dizem tudo. Estou a pensar, por exemplo, ele faz pouco, eu acho que só me lembro desta referência a Paris dele, mas quando ele diz Paris, esse mundo abreviado, não é? Está lá tudo. Não é? Está lá tudo. Ele faz poucas referências, mas muito significativas. Muito significativas. E finalmente, por exemplo, ferramentas como a análise de sentimentos, que detectam as polaridades positiva, negativa ou neutra, da maneira como ele se refere a determinados sítios, a determinadas personalidades, a determinados autores. Tudo isso, estas ferramentas, irão ser usadas então no âmbito deste projeto e dentro do arquivo, por um lado, para nós, investigadores, podermos fazer um comentário linguístico, literário e histórico-cultural dos textos, que é nosso objetivo fazer, e por isso também temos uma equipa multidisciplinar, mas, portanto, por um lado estas ferramentas vão auxiliar-nos nesse comentário, mas por outro lado elas ficam disponíveis também para que quem no futuro, para os leitores que no futuro consultem o arquivo, poderem também trabalhar com elas, com essas ferramentas e poderem seguir os seus próprios caminhos de investigação sobre outras questões que eventualmente nós não tínhamos apontado, não é? Portanto, o objetivo é criar algo de dinâmico. Aliás, também hoje em dia já não se concebe o digital apenas como uma digitalização do texto, ponto, não é? Que é pendurada online. Isso hoje em dia já não faz parte do paradigma das humanidades digitais. Atualmente, as edições, os arquivos, são sempre dinâmicos e têm sempre um caráter aberto, não é? Portanto, é suposto não pretenderem fechar o assunto, mas deixá-lo aberto para que outros possam continuar a contribuir e a evoluir a partir daí, acrescentando novos contributos, novas leituras, novas visões. E por isso então dizia eu, é que temos uma equipa muito interdisciplinar, que congrega desde pessoas que, como eu, são da área da linguística e da filologia, como por exemplo, a colega Helena Freire, que é do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Depois temos um peso muito grande de colegas da informática, da área da engenharia de software, que são os que estão, por um lado, têm a seu cargo a construção do arquivo, nomeadamente os colegas do INESC e alguns colegas da Universidade de Évora, do Departamento de Informática, que também têm vindo a trabalhar com textos antigos em ferramentas de processamento de linguagem natural para a análise e leitura de textos antigos. E depois temos especialistas com vista ao comentário, temos especialistas, por exemplo, em literatura clássica e barroca, como é o caso da professora Isabel Almeida, da Faculdade de Letras, especialistas, por exemplo, em história, como é o caso, por exemplo, da colega Ana Codas, da Complutense de Madrid, que se dedica muito à Inquisição Portuguesa, portanto, àquele período e particularmente à Inquisição Portuguesa, ou especialistas em literatura escatológica, como é o caso do Luís Filipe Silvério Lima, que é da Universidade de São Paulo e que se tem dedicado, sobretudo, a estudar estas questões que Vieira trata nas obras proféticas. Naturalmente também teremos auxílio de investigadores júniores e de consultores. Bom, não sei se estou aquém ou além do meu tempo, mas estou quase a terminar e resolvi terminar com um poema. Em parte porque este projeto trata de literatura. Vieira é um autor literário, é um autor que tem sido muito reconhecido pelos seus pares, no seu tempo já, mas atualmente mais ainda, e há muitos textos interessantes e muito bonitos que autores contemporâneos têm escrito sobre o padre António Vieira, a começar pelo Fernando Pessoa, que eu já falei hoje aqui. Eu confesso que de tudo o que se tem escrito sobre o padre António Vieira, esse excerto do livro do Desassossego a mim me emociona particularmente, não é? Não é só
a Fernando Pessoa que se emociona quando lê Vieira, eu também me emociono quando leio Fernando Pessoa, porque realmente aquela descrição do sentimento produzido pelo texto de Vieira é qualquer coisa de enternecedor, de emocionante, não é? E realmente outros autores têm escrito sobre o Vieira, mas eu escolhi este texto por um motivo. Escolhi este texto de Torga por um motivo, porque eu penso que, se calhar, de todos os textos que já foram escritos sobre o Padre António Vieira por outros autores, por outros escritores, este tem a particularidade de ter conseguido sintetizar de uma forma que eu acho admirável as duas vertentes de que eu falei hoje aqui, a vida e a obra do Vieira. A vida do Vieira e a utopia que a preencheu e que está, ao fim e ao cabo, na base de tudo o que ele fez, de tudo o que ele disse e de tudo o que ele escreveu. Porque, ao fim e ao cabo, tudo em Vieira acaba por convergir, digamos assim, para essa utopia, para esse ideal que seria o da instituição de um reino, da implantação de um reino de Cristo na Terra. E, de facto, este texto não poderia ser uma síntese melhor disso tudo. Filho peninsular e tropical de Inácio de Loyola, aluno de Bandarra e mestre de Fernando Pessoa, no quinto império que sonhava o homem lusitano à medida do mundo. E foi ele o primeiro. Original no ser universal, misto de gênio, mago e aventureiro. Efetivamente, Vieira é isto. Vieira é isto. E termino. Obrigada. Muito obrigada também. Não sei quanto tempo demorei. Não, estamos dentro do tempo, não te preocupes. Acho que foi mais ou menos 1h20, não foi? Então excedi-me um bocadinho. Pensei que ia ser para aí 1 hora. Muito obrigada. Eu peço desculpa, eu tinha o meu microfone desligado quando a Cristina estava a agradecer. Eu queria agradecer muitíssimo esta brilhante apresentação, repleta de informação. Foi realmente muito, muito interessante e, sobretudo, é muito importante para os nossos alunos, especialmente no final do ensino secundário, que se confrontem com esta perspectiva da crítica textual, da filologia, porque eu acho que eles muitas vezes não têm esta noção da importância do texto e a questão do arquivo digital. Parece-me também, além de muito interessante, porque é uma perspectiva nova na abordagem dos arquivos, é algo que também pode vir a interessar os nossos alunos, justamente porque eles têm muitas vezes a ideia do arquivo como uma coisa ultrapassada, um arquivo é assim uma coisa fechada, e de repente percebem que há maneiras diferentes de se perceber o que é um arquivo, e julgo que esta contribuição vai ser muito importante para os nossos alunos. Muito obrigada. Eu é que agradeço a possibilidade de vir falar destes temas que de facto, enfim, não são propriamente dos mais populares, não é? Dos mais debatidos, mas que eu penso que realmente eu concordo que são importantes para os alunos, porque o Vieira deve ser um dos autores que ao mesmo tempo é mais conhecido e mais desconhecido, porque acaba por ser muito conhecido quase exclusivamente pelo Sermão de Santo António aos Peixes, sem demérito, que é um texto belíssimo, é um texto extraordinário, mas não é o único texto. A verdade é que as pessoas conhecem quase sempre os mesmos textos do Vieira, não é? E depois conhecem também muito pouco da sua vida, da forma como a sua vida se foi materializando em textos, não é? E como os textos que temos dele hoje são um espelho dele próprio e da sua vida. É verdade, e um dos objetivos deste projeto, desde o início, tem sido sempre levar aos alunos textos menos conhecidos, autoras mais, ou dentro de um autor muito conhecido, um texto que não é tão conhecido. Interessou-nos sempre muito a questionar um bocadinho o cânon, refletir um bocadinho sobre os textos que nós colocamos lá e a que damos mais ou menos valor, e no fundo mostrar aos alunos que
este caminho é um caminho de construção, é um caminho de reflexão, de crítica e de interpretação, e assim acabamos por lhes devolver também a eles esse poder, o poder de pensarem sobre os textos e serem capazes, que eu acho que é uma coisa que também muitas vezes passa um bocadinho ao lado, especialmente no secundário, perceber a importância de uma edição, porque eles estão muito habituados a trabalhar, infelizmente, porque eu não sou apologista de manuais escolares, mas é a realidade que temos, portanto é necessário trabalharem com manuais escolares, e então, como eles têm um livro único, em que os textos estão todos lá e aparecem já pré-selecionados pelos autores do manual, a noção da importância da edição e do trabalho de crítica textual é essencial, do meu ponto de vista, para eles perceberem que há mundo para além do manual e que é importante que eles o explorem também. Sem dúvida, de facto a ditadura do manual é qualquer coisa de muito, que acaba por ser muito negativa porque os restringe muito, porque de facto eles acabam por assumir que, para já que aquela é a forma, quando às vezes não é? Quando às vezes há alterações e até deturpações graves que se vão acumulando de edição para edição, não é? E sei lá, quem pega, por exemplo, hoje, como eu dizia na edição nesta, que é a mais conhecida, da Lelo, não é? Esta é talvez a edição mais conhecida dos sermões. Esta edição está feita completamente ao arrepio do que era a intenção do Vieira, como eu expliquei, mas está feita como um sermonário, não é? E não era de todo isso que ele pretendia fazer, portanto ele pretendia, através dos sermões, contar um pouco, fazer um pouco a história, o percurso da sua vida, não é? Que é uma intenção completamente diferente, que se perde completamente ali, não é? Claro. Para não falar na pontuação. Exatamente, outro aspecto essencial e além de falhas dessa natureza, que são realmente uma deturpação muitas vezes do pensamento do autor, não é? É muito importante que tenham na mão edições diferentes e que percebam que há formas diferentes de tratar o texto e é pena que não tenhamos a possibilidade no ensino secundário de poder levar mais longe esse trabalho. Mas estou certa de que este será um contributo absolutamente extraordinário nesse sentido. Muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço e dou os parabéns porque de facto é como diz, eu acho que este tipo de projetos ajuda a criar um tipo de relacionamento entre as universidades e as escolas que é enriquecedor para ambas as partes, acaba por ser enriquecedor para ambas as partes e de facto manter os alunos muito ligados à cultura do manual, não é? E muito afastados de outras visões mais abrangentes, acaba por ser negativo e por isso iniciativas como esta são de louvar, não é? Porque trazem e o que é interessante também é ver que muitas vezes a responsabilidade desta abordagem, que é essencialmente, não está nos alunos, está na parte de quem determinou que devia haver um manual e que deveríamos funcionar dessa forma, mas é muito interessante pensar que os alunos gostam de desafios e gostam de ser confrontados com problemas e dificuldades e, portanto, penso que por vezes subestimamos essa capacidade e quanto mais cedo ela for desenvolvida, eu já tive essa experiência em turmas, muitas vezes há aquela ideia de dizer esse texto é muito difícil para um aluno de 10º ano, ou esse texto é demasiado complicado, está demasiado longe dos seus interesses, e depois a ideia é procurar, ou seja, colocar-nos nós na posição do aluno, o que é um contrassenso e uma dificuldade, é quase uma contradição, não é? Porque, enfim, e então procurarmos textos nós achamos que podem funcionar melhor para aquela faixa etária, quando na verdade, isto é a minha opinião, vale o que vale, mas a minha experiência diz-me que um texto, independentemente
independentemente do seu grau de complexidade, se nós desafiarmos o aluno a pensar com alguma orientação, naturalmente, se tratar dos Lusíadas ou do Padre António Vieira, com algumas orientações, mas se colocarmos determinados desafios e determinados problemas, os alunos aderem e gostam, porque gostam de ser desafiados, porque estão justamente na idade de querer pensar, querer emitir juízos, querer fazer inferências, e às vezes o ensino secundário tende a desvalorizar a capacidade crítica e a autonomia dos alunos. E isso parece-me, de facto, que este regresso à filologia e à crítica textual é absolutamente essencial para o trabalho que fazemos nas humanidades. Para mim tem sido sempre muito importante, porque a crítica textual, como sabemos, tem sido nas últimas, agora mais recentemente não, mas desde o início do século começou a afunilar muito e a concentrar-se apenas na transcrição do texto. Essa nunca foi a minha visão. Para mim, a crítica textual é uma atividade eminentemente filológica e tem de ser, senão não tem sentido. Editar um texto não é transcrevê-lo. Não é transcrevê-lo. Editar um texto é olhar para ele como um objeto plural, não é? Como um objeto que tem muitas linhas de leitura e que tece, não é? No tal sentido etimológico, de texto tecido, não é? Que realmente tece ideias. E que essas ideias, muitas vezes, nos autores mais do que noutros, por exemplo, no Vieira, esta relação com a vida é indissociável, noutros autores não tanto, não é? Mas percebermos que realmente o texto é o resultado do cruzamento de aspectos que envolvem o autor, a sua vida, o contexto histórico, as correntes literárias, socioculturais, etc., da época, e que só podemos perceber o texto se percebermos isso, não é? Porque senão, por exemplo, no caso do Vieira, é muito fácil pensarmos, mas estas ideias eram um pouco fora do normal, e não eram nada fora do normal, portanto, ideias perfeitamente compreensíveis e defensáveis naquele modelo de espiritualidade muito cristocêntrica dos jesuítas e por outro lado, na linha da escatologia cristã, também que tem uma tradição milenar e, portanto, que não é nada propriamente de diferente. Depois, há, claro, os aspectos originais do Vieira, mas quer dizer, a base em si não é propriamente original, mas só se compreende naquele contexto, que ainda era um contexto, ainda o Vieira ainda digo sempre que ele é um homem que está ali na charneira entre o misticismo da Idade Média e já o mundo novo, o cienticismo do Renascimento, porque ele, por um lado, tem aspectos que são claramente místicos e depois tem outros que são já de defesa dos princípios da moderna ciência, como, por exemplo, a importância da observação direta, por exemplo. Né? E, portanto, ele está ali, ele viveu num momento de charneira, não é? Num virar de página, digamos assim. Pois, aliás, o Vico, na Ciência Nova, já falava muito dessa ligação, não é? Entre a filologia e a filosofia, que não havia maneira de abordar um texto a não ser, desculpa, através dessa aliança entre a filologia e a filosofia. E é tão bom, contactar com uma filóloga, assim, como a professora Ana Paula Banza. Eu tinha muitas saudades, acho muito refrescante ver esta perspectiva da abordagem dos textos. Agradeço muito, porque às vezes sinto-me um bocadinho outsider junto das minhas colegas linguistas, quando lhes digo, mas olha, eu não sou completamente linguista, eu sou mais filóloga. E eu própria brinco com isso porque aquela linha mais dura dentro da linguística não faz filologia, não é? Mas ainda restam, sobretudo na área da linguística histórica, algumas pessoas que realmente chegam ao texto antigo como fonte para a história da língua, não é? E depois começam a perceber como é que o texto funciona e como é porque é que ele é importante para a história da língua e como é que ele deve ser visto na história da língua. E depois é todo um mundo que se abre, não é? O texto antigo
é um mundo de linhas de investigação que se podem cruzar. E então em autores como o Vieira, Claro. começamos um dia a estudá-lo e nunca mais deixamos de o fazer. Muito obrigada. Obrigada, eu. Também. Foi um gosto conhecê-la também. Muito obrigada, igualmente. Parabéns pelo projeto, mais uma vez. Obrigada. Espero que tenhamos a oportunidade futuramente, espero até que presencialmente, não é? Conhecermos presencialmente, sim, com certeza. Eu espero que sim. Eu agradeço também muito, eu acho que teve imensas mais-valias esta sessão, com uma visão muito mais integrada e plena da obra e da vida do Padre António Vieira, que muitas vezes tem abordagens muito localizadas e muito esquemáticas, e também isso foi cabalmente apresentado, e também esta possibilidade de edição que é tão rica, não é? Que reformula a edição tradicional e que permite, digamos, poder depois trabalhar o texto de Padre António Vieira, nomeadamente a obra profética, com uma amplitude imensa, não é? É um caminho de futuro para a obra de Padre António Vieira, e isso é sempre importantíssimo, e espero que se concretize muito em breve. Eu também espero, Vieira no mundo digital, não é? Sim, sim, vamos torcer por isso. Vamos torcer por isso, se a FCT também concordar. Não, eu acho que tem tudo para concordar. Espero que sim. Eu espero que sim também. Muito obrigada. Obrigada também.